Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão aqui presentes para mais essa aula da Sociedade Flor de Lis, iniciando aqui mais esse estudo dessa noite. Já peço para todos aí deixar o like, se inscrever no canal aí para ajudar também esse conteúdo a chegar a mais pessoas, né? E hoje a gente vai dando continuidade à aula passada com um novo tema. A gente falou um pouco dele na aula passada, né? Mas é outro tema assim que eu acho bem interessante, que é a vida nos outros planetas, né? A vida nos outros orbes. Existe vida fora da Terra? Existe vida em outros planetas? Então, eu já passei muito tempo aí indagando sobre isso. Por um tempo achei que sim, aí depois por um tempo achei que não, aí depois um tempo eu voltei a pensar que sim de novo. Hoje em dia eu tô convicto, tenho certeza que tem, tá? Porque eu já tive contato com esses seres e também já fiz projeção astral para alguns planetas também e pude comprovar que existe vida lá. Não é fácil de identificar essa vida, né? Como os astronautas pensam, né? Simplesmente apontar um telescópio para um planeta ou mandar um robozinho, que eu tenho minhas dúvidas se esse robozinho chega mesmo. Mas não é só fazer isso que vão encontrar a vida lá. A vida ela é oculta e tem que saber qual a dimensão do planeta que está. Então, na aula que a gente deu sobre dimensões, a gente falou que na Terra existem 9 dimensões. Esses outros planetas também, eles têm as dimensões dele. Não necessariamente precisa ser 9 dimensões também, igual na Terra, mas eles também têm as dimensões dele. Então, se uma pessoa ela vai para um planeta, para outro planeta fisicamente, pode ser que ela não encontre vida nele, porque a vida ali pode ser que não esteja naquela dimensão que a pessoa está procurando. Então, às vezes a vida está acontecendo na 4ª dimensão e eles estão procurando na 3ª. E por não ver vida na 3ª dimensão, por exemplo, dizem que aquele planeta não tem vida. Então, com isso eu afirmo que todos os planetas que existem nesse universo que a gente vive, todos eles têm vida, tá? Todos os planetas são vida. Como eu já falei em algumas aulas aí para trás, se Deus ele criasse um planeta sem objetivo nenhum, por acaso, só para ficar uma pedra vagando no espaço, ele não seria assim não seria um Deus muito inteligente fazendo isso. Então todos os planetas eles têm a função deles e tem o objetivo deles também de evolução espiritual para um grupo de humanidade que também são os nossos irmãos das estrelas, né? Às vezes as pessoas se assustam com eles, né? Tem alguns relatos de gente que viu um disco voador e aí viu gente saindo de dentro dele, só que eram alienígenas, né? E aí a primeira atitude foi o quê? Pegar a arma, o trabuco e meter bala nos bichinhos, né? Eles correram para a nave e foram embora. Só que por causa da fisionomia, da forma diferente que eles têm. Mas só por causa dessa forma diferente não quer dizer que eles sejam nossos inimigos. A gente também somos estranhos para eles. Vamos dizer assim, eles acham a forma deles mais bonita, agradável do que a nossa. E a gente acha a nossa mais bonita, mais agradável que a deles. Porque tudo que é estranho causa assombro, né? Alguma coisa? Então, eu trouxe aqui para essa aula, vou usar de embasamento também a doutrina espírita do Livro dos Espíritos, do livro Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, da página 57 até 67, ele fala sobre esse assunto. E eu não sabia que ele tinha tratado desse assunto, né? Estava lendo esse livro e me deparei com isso aí e achei muito interessante, porque fazendo projeção astral, estudando pela clarividência esses outros planetas, esses outros mundos, então eu vi algumas coisas, inclusive está anotada em todos os meus livros, no primeiro, no segundo e no terceiro, sobre isso.
E quando eu vi Allan Kardec falando isso, foi exatamente de encontro com o que eu vi na projeção astral e na clarividência. Então foi uma comprovação para mim do que eu estava vendo também com a projeção e com a clarividência, que não era algo desconhecido, né, da humanidade. Já tinha outros mestres que tinham tratado sobre esse assunto. Aí eu, caramba, olha só, ele está falando exatamente o que eu vi com a projeção, né? Então comprovou aquilo também que eu estava falando, e ele também. Às vezes a gente que tem clarividência, a gente precisa de comprovação para a clarividência, porque às vezes a gente vê uma coisa, mas a gente está vendo, mas é só nós que estamos vendo, só eu que estou vendo. Então fica assim, um pé um pouco atrás. Será que eu não estou imaginando? Será que eu não estou inventando? Aí às vezes outra pessoa que tem clarividência também, ela vê a mesma coisa e fala também. Então assim, é um encontro dos dois clarividentes descrevendo a mesma situação, a mesma coisa. Então isso é uma comprovação tanto para a primeira pessoa que viu, quanto para a segunda pessoa que viu também. E assim, o que foi visto na espiritualidade, ele ganha mais credibilidade, tanto pela gente quanto pelas outras pessoas também, né? Como eu já falei também, em alguns casos de regressão, né? Eu vi uma parte da história, depois minha companheira viu outra, e aí completou a história, sem a gente se conhecer. Então essas coisas assim que elas vão dando mais segurança para a gente estar ensinando também. Então essas diferentes moradas, elas são mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam morada correspondente ao adiantamento desses mesmos espíritos. Então o que aconteceu? Quando houve a criação das essências, que as essências estavam vagando pelo espaço, então foi criado mundos, planetas, de acordo com o grau de evolução dessas essências. Isso aí eu vi antes de ler isso no livro, eu vi isso com a clarividência. Aí, eu já falei isso em algumas aulas, mas tinham essências de várias cores, azuis, lilazes, bege, e aí vai. Então é infinito, até cor que a gente não sabe. Então, quando foi decidido que essas essências elas precisariam caminhar para elas se integrarem, se completarem, atingirem um grau de perfeição, então foi criado mundos para cada essência daquela específica. Então, as essências azuis foi criado um planeta para elas, as essências verdes um planeta para elas, as rosas um planeta para elas, e assim foram criando planetas em todo o universo. Em todo o universo, assim, no nosso universo e em todos os outros também. E essa aí foi a primeira criação dos planetas. Primeira criação dos planetas. Criado um lugar para que atendesse às essências que estavam evoluindo. Lugar, o universo infinito. Com isso eu não estou dizendo que originou também todas as galáxias ao mesmo tempo, não. Algumas outras galáxias elas vão se desenvolvendo à medida que as essências elas vão atingindo o grau de pureza. Quando uma pessoa normal, uma essência, ela começa a desenvolver, ela começa a eliminar os pecados, ela cria os corpos superiores do ser, levanta as kundalines, ela atinge a pureza, um grau de cristificação. Depois que a pessoa ela ganha o grau de mestre e morre, então ela se transforma em um planeta, no céu. E aí ela se transforma também no Adão daquele planeta que está iniciando. Então ela começa a criar um planeta para ela, com toda a vida para aquele planeta. E aí as essências que são de acordo com aquele planeta que está sendo criado, elas migram para aquele novo mundo e ali passam a habitar e criar uma nova humanidade para aquele planeta. E assim acontece em todos os planetas desse universo inteiro, né? Desse universo inteiro, assim, de tudo que está sendo criado acontece assim. Pelo menos nessa parte desse universo da matéria, tá? O universo da antimatéria a gente não tem o direito de conhecer. Mas existe. Quando a gente está vagando no universo, vai chegar no universo da antimatéria, nós somos barrados e não deixa investigar além disso. Não sei porquê, mas eu imagino que seja algo assim bem
forte para um espírito que tenha sido criado materialmente, né? Ou que tenha sido criado com conhecimentos da forma material, né? Formas compreensíveis. Porque também existem os universos compreensíveis e os incompreensíveis. Nós estamos nos compreensíveis e estamos custando compreender, né? Estamos no universo compreensível, estamos custando compreender. Imagina no incompreensível, como é que vai viver lá, né? Então aqui ele fala, né? Moradas correspondentes ao adiantamento desses mesmos espíritos. Então, os espíritos, eles vão para esse mundo de acordo com o nível de evolução que eles têm, o grau espiritual que eles têm. Então, se a gente está nesse planeta Terra aqui, é porque é o que comporta a nosso grau de evolução. A gente poderia estar em planetas melhores? Poderia. Poderia estar em planetas piores? Poderia também. E com certeza todos nós já passamos por isso, né? Eu já falei algumas aulas que hoje em dia na Terra é difícil você encontrar pessoas que são verdadeiramente desse planeta, que são originárias desse mundo. A maior parte das pessoas que está encarnada hoje em dia, aqui nessa forma humana, veio de outros planetas. E aí já vi pessoas que são de capela, né, com forma de aves. Já vi pessoas aqui de arturianos. Já vi pessoas de outras raças que eu nem sei o nome, né? E muitas outras pessoas, todos aqui nesse corpo humano. Então, aquilo que eles falam, dizendo que os alienígenas estão entre nós, eles estão entre nós e somos nós mesmos também. Tem os híbridos também. O Easter está dizendo aqui que tem os híbridos também. Que aí são o quê? Parte humana e parte de outra raça? Essa é a arturiana que eu vi aí. Eu não sei se ela era híbrida, se era arturiana também, mas ela tinha uma fisionomia humana, mas era como se fosse nosso corpo humano, mas como se ele fosse assim mais esticado, sabe? Mais comprido. A cabeça mais comprida, o pescoço mais comprido. Mas não era feio também, não. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus, que Jesus disse, né? Na casa do meu pai há muitas moradas. E é isso que eu estou falando. Que isso de que na casa do meu pai há muitas moradas são esses vários mundos que tem pelo universo, né? Pelo espaço. O Céu, desliga o microfone aí, por favor. Independente da diversos mundos, essa palavra de Jesus também pode referir-se ao estado venturoso ou de infortúnio do espírito no acerto ou no erro, conforme se ache este mais ou menos depurado ou desprendido dos laços materiais. Variarão ao infinito o meio em que ele se encontre, o aspecto das coisas, a sensação que experimente, as percepções que tenha, enquanto uns não se podem afastar do planeta onde vivem, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos, enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplandecente claridade e do espetáculo sublime do infinito. Isso aí é assim, algumas pessoas que não sabem se projetar estão presas nesse planeta. Não pode ir além dele. Aqui é o planeta prisão dessas pessoas. Agora já os espíritos que estão mais graduados, mais evoluídos, aí já tem licença para visitar os outros mundos. Não está preso a esse. Ele pode visitar os outros planetas dessa galáxia, desse universo que a gente vive também. Tem caravanas, né? Tipo, ônibus que vai pra lá, projeção. Caravanas de projeção, rapaz, essa aí eu ainda não vi não, mas eu já ouvi falar mesmo disso daí. Que a pessoa faz tipo um ônibus de turismo espiritual, leva a galera para outros planetas. Mas isso aí também, ele acontece porque são as migrações que acontecem de almas que já atingiram o grau de adiantamento que aquele planeta comporta. Então, por exemplo, nós aqui que estamos na Terra, essa Terra ela permite a gente evoluir até um nível espiritual. Atingiu esse nível de espiritualidade, de evolução, ela já não comporta mais. Então, essas pessoas que já atingiram esse grau de evolução, elas são transmigradas para um outro planeta que tem condição da pessoa continuar evoluindo. E com a Terra a mesma coisa. Às vezes tem um planeta que está inferior à Terra,
Quando eles atingem o grau de evolução naquele planeta, eles vêm para cá para continuar evoluindo, né? Teve uma vez que eles mostraram uma foto de uma mulher para o mestre Samael e perguntaram para ele quem que era aquela mulher. Aí ele olhou com o terceiro olho, não viu nada. Olhou com o quarto olho, não viu nada. Olhou com o quinto olho, né? Que é o olho de Dagmar. Na época ele disse que era o olho que tudo vê, né? Mas existem outros olhos ainda além desse. Mas aí ele olhou e viu que ela era proveniente de um planeta que não existia ego. E ela estava vindo, ela era princesa de um planeta que não existia ego. E estava vindo aqui para esse planeta para aprender o que era o ego, o que era a maldade. E falou que quando ela voltasse para o planeta dela, ela ia voltar muito mais inteligente, muito mais sábia. Porque o ego, existe muita sabedoria no pecado. O negócio é saber extrair a sabedoria do pecado, né? Normalmente a galera não extrai a sabedoria e fica presa no pecado, né? Aí que é o ruim, né? Mas extraindo essa sabedoria do pecado, aí tem muito conhecimento para se aprender, né? Então tem essas transmigrações entre planetas também. Normalmente elas são pequenas, mas quando o planeta inteiro ele atinge um grau assim alto de transmigração, geralmente é capaz de toda uma humanidade, toda uma legião de espíritos mudar de mundos, né? Aí eu conto aqui para vocês a transmigração de Capela, por exemplo. Depois de um tempo que meu pai faleceu, ele disse que iria embora para outro lugar. Mas tem tantos lugares, né? Tem as dimensões e tem também outros mundos, né? Pode mudar de lugar, de país também, tem que saber o que ele quis dizer com isso, né? Mas assim, o que aconteceu em Capela, né? Que essa foi uma das derradeiras grandes transmigrações que aconteceu. Que inclusive deixou a gente nesse nível evolutivo que nós estamos hoje em dia, né? Tríade é um planeta um pouco diferente da Terra. Lá existem duas luas, uma é azul e a outra é verde, não tenho certeza, amarela, não tenho certeza da cor. Tem duas luas, tem um sol vermelho, o planeta é de uma outra cor, né? O planeta ele é marrom e a humanidade de lá são dos homens pássaro. E também a humanidade lá tem essas características de cor marrom também. Que os homens pássaros são o quê? Tem essas várias espécies de pássaro que a gente tem aqui no planeta Terra, como se cada homem tivesse uma mescla com alguma dessas espécies de pássaro. Então lá tem a raça dos homens águia, dos homens falcão, dos homens bem-te-vi, dos homens condor, dos homens andorinha, de várias espécies de pássaro, dos homens papagaio. Então são vários homens, todos eles com característica de um pássaro específico. Eles têm duas mãos, que nem a gente, só que as mãos, no lugar das mãos, são garras, né? 2 braços, tem 3 dedos. As pernas também são garras também. Né? A cabeça já é cabeça já é de um pássaro, né? E tem asas também. Eles se locomovem pelaquele mundo voando. E é um mundo que está bem avançado tecnologicamente em relação a gente aqui, né? A tecnologia deles está bem mais avançada que a nossa. Então, assim é esse planeta, Tríade. E ali eles evoluíram muito em tecnologia, mas esqueceram da moralidade. Que é isso aqui que Allan Kardec ele fala também, que existem planetas muito evoluídos tecnologicamente, mas que em moral eles se esquecem da moral. E foi o que aconteceu em Tríade. Evoluíram em intelecto, em tecnologia, mas deixaram a sabedoria de lado. Então foi chegado o momento de terminar aquela raça que eles tinham, né? E para a próxima raça que ia se iniciar naquele planeta, parecido com o dilúvio de Noé, né? Ele exterminou uma raça e iniciou outra raça, né? Então, para aquela próxima raça que iria iniciar, não poderiam encarnar aqueles espíritos que não tinham sabedoria. Então, foi feita uma grande transmigração planetária. Passou um meteoro perto, e esse meteoro matou boa parte da população e sugou o espírito deles para o meteoro. Isso aí é guiado por arcanjos. E aí o arcanjo guiou aquele cometa
até chegar à Terra, passar perto da Terra, e deixou aqui os capelinos. Que aí foi de onde aconteceu a catástrofe em Atlântida, e a Atlântida afundou, né? Por quê? Porque essas pessoas que vieram, eles eram muito embrutecidos ainda. Que é nós também, né? Eu vim de Capela também, já tive em Capela, mas eu vim antes dessa transmigração. Pude assistir ela de camarote, né? Como é que foi o povo fazer... Vocês pensam, né? Uma humanidade divina vivendo na Terra. De repente começa a encarnar um monte de espírito trevoso, um monte de espírito que cobiça as coisas, que rouba, que mata. Aí vocês imaginam a catástrofe que foi. Primeira coisa que acontece quando manda espírito trevoso para outro mundo, que está mais adiantado, é morte. Primeira coisa que eles fazem é começar a matar uns aos outros. Que foi a primeira coisa que aconteceu aqui na Terra também, né? Caim matou Abel. Né? Sempre que começam assim, esses espíritos trevosos a desenvolver, é se matarem, né? Não sei por que tem essa característica, né? Que eu acho que assim a forma maior que tem a forma inferior que tem de amor ao próximo. Eles não se amam ao próximo, é matar uns aos outros. A forma de ódio maior, né? Que não tem amor. Então é geralmente isso que acontece. Isso aí foi um exemplo que aconteceu. Aí hoje em dia boa parte da humanidade são da raça capelina, né? E quando esse planeta aqui, ele já está chegando ao fim dessa raça também. Todo planeta ele tem várias raças, né? Está chegando ao fim dessa raça também. E aí esses espíritos aqui que não atingiram o grau de evolução vão migrar para um outro mundo também, de ordem inferior, né? E isso vai acontecendo em todo o universo. Aí tem uns que migram para um de ordem superior. E aconteceu aqui também, né? Os Atlantes, que eles já tinham atingido o grau de evolutivo alto, eles migraram para um outro planeta de grau superior. E os outros migraram para esse planeta de grau inferior. Então isso acontece o tempo todo. Alguns dos Atlantes se compadeceram da humanidade, escolheram não ir e ficaram aqui na Terra para auxiliar a humanidade a evoluir. Né? Que foram os mestres das chamas, né? Também. Que é o que fundou a Fraternidade Branca hoje em dia também, né, gente? Desses mestres que já podia ter se autorrealizado, podia cascar fora desse planeta aqui, mas escolhemos continuar aqui, né? Para auxiliar as outras pessoas também a aumentar o grau de evolução dela também, né? Dúvida, gente? Essa de projeção para outros mundos vocês podem fazer, tá? Só que isso aí tem que ter cacique para isso, né? Aí já esses espíritos que eles são menos evoluídos, além deles não saírem no planeta, eles ainda têm o castigo de permanecer nos reinos inferiores da natureza. Todo planeta tem o seu inferno, tá? Todo planeta tem o seu inferno. Claro que tem planetas que eles são tão adiantados, mas tão adiantados que os infernos deles não tem demônio de nenhuma espécie, não tem criatura de nenhuma espécie, é o caso do Sol. Né? Nosso Sol, quem fizer uma projeção astral e for lá ver, vai ver que ele não é só uma bola de fogo, que ele é um planeta. Ele é um planeta brilhante, de alto grau de evolução espiritual. Humanidade que vive lá é toda uma humanidade divina, não existe pecado de nenhuma espécie. E nos infernos do Sol não tem, tem os reinos inferiores dele, né? Porque tem as dimensões superiores e as dimensões inferiores. Não existe criatura no inferno. Não tem demônio, não tem nada, não tem assombração, não tem nada naqueles infernos. São só luz, até na parte inferior. Aí é possível a Terra ser assim também, viu, gente? É possível. Mas para isso acontecer, a humanidade ela tem que estar de acordo, né? Porque aí as pessoas são tudo trevosas. Vai morrer, não vai para a luz, né? Tem que ter um lugar para as pessoas ir. Porque se for lá para a luz e for trevoso, vai se sentir mal, vai se sentir incomodado, ainda vai encher o saco das pessoas que estão lá em cima lá. Tem um livro, Conversão de Beelzebub, que fala de quando o Mestre Samael ele converteu um demônio para a luz, né? Ele levou ele pro Nirvana e deixou ele lá, ele se incomodava com a luz machucava os olhos dele. E era como se fosse assim, como se tivesse um macaco num palácio de cristal.
Mais ou menos isso. Então tem que ter um lugar de acordo com o grau de evolução das pessoas. Tanto na Terra quanto nos outros mundos, né? Diferenças categorias de mundos habitados. Resulta que muitas diferentes uma das outras são as condições dos mundos, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Entre eles, aos que esses últimos são ainda inferiores aos da Terra, física e moralmente, outros da mesma categoria que o nosso, e outros que são mais ou menos superiores a todos os outros. Nos mundos inferiores, então é isso aí, gente. Tem os mundos que são superiores ao planeta Terra, tem planetas que são de acordo, no mesmo grau do planeta Terra, e tem mundos que são inferiores ao planeta Terra. Então tem essas três categorias de planetas, né? Os mais avançados, os de hierarquia igual e os mais atrasados também, né? Da mesma forma que nós, humanidade, também, né? Hermes Trismegisto nos diz, tem, o que está em cima é como que está embaixo, o que está embaixo é como que está no alto. Nós, seres humanos, tem os que são mais adiantados, tem os que estão no mesmo grau que a gente, tem gente que está mais atrasado. É o mesmo desenvolvimento, né? Eu falo isso também porque nesse momento eu estou falando a respeito do macrocosmo. Estou falando de fora da gente, desse universo que está fora de nós. Mas esse universo que está fora de nós, ele repercute dentro de nós também. Então, dentro de mim tem um Sol, dentro de mim tem Plutão, tem Vênus, tem Marte, tem Terra, tem Júpiter. Todos os planetas que estão fora de nós, eles também existem dentro de nós. Todas as estrelas que estão fora de nós, elas também existem dentro de nós. É o mesmo universo de forma diferente. Tem o macro-universo e tem o microcosmos e o macrocosmos. Então, eu acho interessante isso. E quando um mestre ele se autorrealiza, que nasce um novo planeta ou uma nova estrela, aquela nova estrela, aquele novo planeta que apareceu, ele aparece também dentro de nós. Então, à medida que os mestres eles vão se autorrealizando, os espíritos vão se purificando, nós também vamos ganhando mais luz só por eles terem atingido esse grau de pureza. Interessante isso, né? Um espírito, quando ele atinge o grau de pureza, ele se transforma, ganha um grau de estrela. Um mestre, quando ele se autorrealiza, ele ganha um grau de planeta. Se esse mestre ele continuar no processo de autorrealização, de consciência do planeta, aquele planeta dele ele pode se transformar num sol. Então, quando o mestre se autorrealiza... Só um momento, Abílio. O Wister está perguntando, quando o mestre se autorrealiza? Então, quando o mestre se autorrealiza, ele também ilumina todas as pessoas do mundo para caminhar também. O Wister perguntou assim, segure um pouquinho, tá, Abílio? Já respondo. O Wister perguntou assim, se quando o mestre se autorrealiza, ele ilumina todas as pessoas do mundo também, isso? De uma certa forma, de um certo grau. Não, é porque assim, a luz de um mestre que ele se autorrealiza, ela tem um limite, né? Sim. Quem está mais perto do mestre é mais iluminado que a pessoa que está muito distante, né? Agora, assim, eu não sei se até certo ponto, ilumina até certo ponto. A luz de um mestre autorrealizado ilumina até certo ponto, porque tem níveis também. Uma coisa é o mestre estar na matéria, uma outra coisa é o mestre estar no corpo astral, no corpo átmico. Se ele estiver no grau mais alto, ele ilumina. Mas você vê até a Estrela do Oriente, que foi uma demonstração de Jesus, né, como mestre, ela não iluminou o planeta inteiro, né? O próprio Sol, que é a maior estrela que a gente tem, ela não ilumina o planeta inteiro de uma vez só. Que mais um mestre autorrealizado, né? Que ainda não tem esse grau todo, né? Um mestre autorrealizado tem um grau alto para essa humanidade aqui que é trevosa, para os espíritos que estão lá em cima e tá só na escada de início, né? Sim, Abílio? Tem duas perguntas, não, três. Diga. Uma pergunta, tipo assim, a primeira. Quando o mestre vira estrela, ele pode voltar na Terra com missão. Sim. Pagamento, no caso. Deixa eu responder essa aí primeiro, você pergunta as outras depois. Só nessa aí tem Quando o mestre ele se autorrealiza e vira estrela, não quer dizer que só porque ele virou um mestre que ele já se transforma em estrela. Porque o mestre ele pode escolher permanecer encarnado.
Então, depois que o mestre ganha vários nirvanas, vários paraísos, e escolhe permanecer na Terra por compaixão, aí ele se transforma num mestre da grande fraternidade branca, como que é o nome? Nenhuma pedra da muralha guardião da fraternidade branca, que é o que defende a Terra, né? Dos mestres que defendem a Terra. E não necessariamente ele vira estrela. Mas quando ele atinge o absoluto, aí sim aí ele ganha esse destaque. Não é que ele fica lá assim, tô aqui clareando. É como se fosse assim, ele sobe para o céu e tá aqui no céu. Só que aquela estrela fica como uma representação da luz dele. Então seria tipo assim, essa garrafa é o mestre, com toda a luz do mestre, com todo o poder dele. Aí essa caneta é a estrela, a representação do mestre. Entendeu? Entendi. Essa tesoura. Qual que é a outra pergunta? Por exemplo, a Terra. Você falou que um mestre é sujeito que vira até um planeta. A Terra, então, já foi um mestre. Na Terra é um mestre. É um mestre? É um mestre. Tem um nome? De qual planeta que ele era antes? Essa é boa, hein? O negócio é que a Terra, a Bíblia, ela passou por tanta coisa, velho. Velho não, senhor. Mas vamos lá. O primeiro regente da Terra, ele chama Hangeri, o nome espiritual dele. Aí eu vou falar uma palavra aqui que você vai reconhecer quem que ele é. Ele chama Hangeri, o nome dele é Rei dos Encantos, Hangeri. Agora você já sabe quem é. Só que aí, quando aconteceu a catástrofe do Kundartiguador, que eu falei na aula passada, o negócio ficou meio pesado, ele não estava dando conta naquele momento, hoje em dia com certeza já conseguiria, né? De lidar com toda a energia espiritual que estava no planeta, porque estava uma zona, estava uma bagunça de energia para todo lado. Aí então foi feita uma reunião espiritual para decidir o que eles iam fazer ali, né? Então outro ser espiritual de uma ordem bem elevada, que ele se chama Melquisedeque, inclusive fala dele na Bíblia, né? Então ele falou com Hangeri e falou assim, olha, você recebe o grau, fica como Deus do mundo e eu fico como rei do mundo. Que aí, como Deus do mundo, você ainda continua tomando conta da humanidade, que foi a humanidade que você mesmo criou, e eu, como rei da terra, eu vou pôr ordem nessas energias espirituais que bagunçaram toda a terra. Porque o Melquisedeque, ele é especialista em manipulação de energia espiritual. Porque ele foi o criador das energias. Melquisedeque, ele é o criador de todas as energias que existem e que vão existir. Essa energia elétrica aqui, ó, que a gente usa, criação de Melquisedeque. Então ele assumiu o trono do mundo, que hoje em dia tem até livros que falam a respeito disso, que Melquisedeque é o rei do mundo, né? E aí ele começou a colocar as energias, cada uma no seu lugar específico, e botou ordem na casa de novo. É isso aí. Agora, por que eles não voltaram de novo, eu ainda não sei, tá? Por que ele não voltou ao posto dele originário, né? Mas eu sei que ele está encarnando algumas vezes, já encarnou novamente, sempre para auxiliar a humanidade na evolução espiritual dela. Até porque é responsabilidade dele essa humanidade, né? Esse projeto Terra, ele foi feito por ele, em conjunto com Prometeus, dessa Terra aqui. E ele está encarnado nesse momento? Tá. Não falei o nome? Não falei o nome, né? Hangeri. Mas você sabe quem é. Tá encarnado. Nasceu tem pouco tempo. E aí? Meu Deus, você fala que é aquela profecia que a gente conhece? É essa mesmo. Meu Deus. Mas e aí, qual que é a outra pergunta? Outra pergunta é assim, por exemplo, a gente tem o planeta Terra. A gente tem o mesmo planeta Terra em outra dimensão? Tipo assim, às vezes tem cópia de planetas em outras dimensões? Rapaz, essa pergunta é boa, viu? Não são outras dimensões, Abelho. São... o Wister falou que são outras linhas temporais. É porque, assim, esse planeta Terra, ele tá dentro de... Esse mundo que a gente tá vivendo, ele tá dentro de uma linha do tempo. Mas dentro dessa linha do tempo, existe milhares de linhas do tempo.
Aí nessas linhas do tempo existem milhares de planetas Terra. Existem milhares de Abílios também, né? É isso que eu tô falando, que eu já tive a sensação, não sei se vocês já tiveram. Sim. Lembra aquele filme Matrix? Da nossa época, né, Marco? Sim. Tem até hoje, saiu no cinema agora. Saiu 4 aí esses tempos. Parece que eu tenho a sensação que às vezes eu tô dormindo e isso aqui tudo é ilusão, sei lá. Os maias, maias não, gente, os indianos, eles falam muito disso, né? Que terra é maia, né? Que terra é a ilusão, que a terra é a ilusão, que é um sonho de Deus, né? Mas é porque esse planeta ele é muito baixo, né, Abílio? Ele é muito baixo em espiritualidade. Então você pensa só, por exemplo, eu não quero ir, um exemplo, não quero ir trabalhar hoje, vamos dizer assim. Aí eu vou falar pra minha chefe, eu não tô indo trabalhar hoje porque eu não quero. Não vai dar bom, né? Vai dar problema, né? Aí o que as pessoas falam? Eu não vou ir hoje porque eu tô passando mal. Cria uma mentira. Nas dimensões superiores do planeta Terra, isso não existe. Se você não quer ir trabalhar e falar pro seu chefe, não vou trabalhar hoje não porque eu não tô querendo, tá? Aí o chefe, não, beleza, pronto. Pode ser dita a verdade. A verdade, ela não prejudica as pessoas nas dimensões superiores. Agora, nessa dimensão, a verdade, ela prejudica. Quando a pessoa ela conta a verdade, prejudica. Aí por isso que as pessoas mentem. Não estou dizendo que é certo, nem estou sendo conivente. Estou dizendo que parece que essa dimensão ela obriga as pessoas a contar mentira. Agora já nas outras dimensões superiores isso já não existe. Da quarta para cima já não existe. Justamente no grau do planeta, né? E agora isso aí dessas linhas do tempo, isso é muito assustador em alguns pontos. Porque tipo assim, nessa aqui eu me autorrealizei. Em outra linha do tempo ainda não. Em outra linha do tempo já, em outra não. Esse negócio de linha do tempo é até um seriado, já assisti já no Netflix, sobre esse negócio de linha temporal, papapá. Sim. Por exemplo assim, eu tenho déjà vu de vez em quando, a sensação que eu já tive num determinado lugar, naquele momento falei aquilo, eu fiz aquilo, ouvi aquela pessoa, um exemplo. Uhum. Esse déjà vu é simplesmente o deslocamento do espírito pra frente ou pra trás? Não, mano, aí pode ser várias coisas, né? Pode ser uma lembrança do passado, né? Pode ser uma projeção astral que você fez para aquele lugar. Pode ser tipo uma clarividência do futuro, nesse sentido aí que você está falando também. Eu já tive umas sensações assim de já ter vivido aquilo, mas não tem como ter vivido, sabe? Muito estranho. Eu também já tive, é muito estranho, muito... Agora sim, eu já falei isso. a Luana saca mais de magia temporal do que eu, né? Se ela quiser falar. Agora o que eu sei assim é que ligado entre todos nós, existe um fiozinho que liga entre nós nas nossas outras linhas temporais também. Então todas as nossas linhas estão ligadas. Mas a gente não pode ver outra linha temporal de nós mesmos. Quer dizer, poder ver pode, só que não dá muito certo, sabe? A consciência ela explode. A consciência ela choca e explode entre das duas linhas temporais. Sei que eu aprontei uma bagunça no tempo aí uma vez, fiz um regaço. No terceiro livro ela tá contando. Mas aí foi algumas coisas nesse sentido assim que aconteceu. Mas vamos voltar aqui pro planeta, né? Mas aí ficou claro, né, que existem essas vários planetas em outras linhas temporais, não são dimensões, são linhas do tempo diferentes. Que é o que salva a gente também, vamos dizer assim, que nessa linha temporal aqui do planeta Terra o espírito foi condenado, então ele foi exterminado, porque fez uma coisa muito mal. Mas na outra linha temporal ele segue vivendo também, então isso é bom também para o espírito. O mesmo espírito. Ele foi condenado nessa, mas na outra linha ele segue vivendo e às vezes ele está até se autorrealizando naquela. Então isso é importante pro pai interno da pessoa, né? Então vocês imaginam assim, no céu tá o pai interno, né? E desse pai interno tem várias linhas que saem dele para todas aquelas linhas do tempo. Os fractais. As pessoas usam esse nome de fractais também. Então tem aquelas várias linhas que estão ligadas ao pai. Aí elas vão se purificando e o pai vai encarnando em cada uma daquelas linhas do tempo. Quando elas chegarem de volta ao pai, aí o pai ele já chega já tem um grau de adiantamento maior. Com o pai eu não estou falando Deus não, tá? Eu estou falando de nossa consciência, nosso ser interno, tá? Nosso íntimo.
E foi dar continuidade à caminhada espiritual dele. Quem, meu bem, que foi dar continuidade à caminhada espiritual? Você ia falar alguma coisa? O que era que você queria falar aquela hora? Nenê, tá. Eu respondi a Gé, o céu lá, falou do pai dela, né? Que o pai dela desencarnou e ele falou que ia para outro lugar. Ah, tá. Do rápido aí, déjà vu, né? Déjà vu. 99% de vidas passadas, coisa que já aconteceu. O resto, que é os 10%, quando é muito vivido, muito sentido aquilo ali que a gente vê no momento, é previsão do futuro. A pessoa passa por frente de uma casa e ela sente um choque, sente tipo assim, como se fosse chatear, um sentimento bem forte vivido aquilo ali, o futuro que vai acontecer naquela casa ali com aquela pessoa, naquela rua. É sempre bom estar atento ao que está sentindo no momento. Interessante. A Nenê tá querendo participar da aula também. Mas em resumo, a Luana falou que a maior parte é de vidas passadas, mas tem essa possibilidade do futuro também, né? Leonardo, Sim. quando um mestre que é responsável por um planeta, está tomando conta do planeta, está desencarnado, mas tomando conta do planeta. Sim. Quando tem a necessidade dele encarnar de novo, quem fica tomando conta do planeta? Ele fica onipresente? Isso mesmo. Eu tô aqui e tô lá ao mesmo tempo. Mas é o que vai acontecendo também, o que aconteceu comigo, né? Que eu pude vivenciar por mim. Eu falo pra vocês o que eu vivenciei, né? E ele falou também a respeito da estrela, né? Sim. Mestre, né? Tem um mestre que fala que quando a pessoa desencarna, o espírito puro vai para a estrela, se forma uma estrela. Não é ele que está se formado ali na íntegra mesmo. O que está marcado ali no céu é toda a caminhada que aquele mestre teve. Ah, sim. Então, a luz dele está gravada no céu. Por quê? Porque ele teve merecimento de ter um esplendor da missão dele. Mas ele em si, o espírito dele, continua com a missão. Ali é só uma digamos assim, uma lembrança, né? Um momento que foi guardado para aquele mestre que fez uma caminhada boa. Mas ele pode estar reencarnando novamente e cumprindo outra missão e não vai formar outra estrela no nome dele. Não. Se ele cumpriu a missão bonitinho, a essência daquela missão a luz daquela missão vai para aquela estrela que ele já tem lá no céu. Para dar espaço para os outros mestres que tem. E aí que explica por que tem estrelas que tem o brilho mais forte e tem estrelas que tem o brilho menor, né? Por causa do grau espiritual de acordo com o mestre também. É assim que o planeta ele vai desenvolvendo também. Porque existem planetas que existem primeiro só as estrelas, existem os planetas, existem planetas estrelas e também existe o Sol. E aí depois do grau do Sol, o planeta ainda pode atingir um grau mais alto, que é o grau de Sol central. Que aí ele já rege todo o universo. Sim. Duas perguntas. Por que Saturno tem um anel? Espera aí, Abel, deixa eu responder aquela outra. Tá. O que acontece daquela pergunta que você fez, se quando o mestre está encarnado, se ele é regente de um planeta, né? O que acontece? Que eu vi vivenciando comigo foi assim, eu tenho 3 pais internos, né? Aí desses 3 pais, eles ficavam lá no meu planeta, tomando conta do planeta, como se fosse o Adão, enquanto eu estava aqui na Terra, enquanto eu estou aqui na Terra. Aí à medida que eu fui graduando, que aí chegou o momento deles entrar em mim, aí entrou o primeiro, aí os 2 ficaram lá. Aí entrou o segundo, um ficou lá, tomando conta. Quando chegou o momento do terceiro entrar, aí entrou o terceiro e é um negócio estranho de contar. Aí é como se eu estivesse aqui e estivesse lá também. E eu estou aqui falando com vocês, mas eu me vejo lá sentado no centro daquele planeta, tomando conta dele. Como se fosse um destacamento, mas ainda é você agora.
O Wister tá falando aqui como se fosse um destacamento, mas eu não sei dizer se é um destacamento, que é como se eu tivesse presente aqui e lá, não é como se fosse um destaque, é como se eu tô vivendo em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, o destacamento seu de agora Uhum. é você ao mesmo tempo, Sim. mas é um destacamento. Mas não sou eu, Leonardo, tá, gente? Sou eu, Leonardo Guilherme, não. Leonardo Guilherme não é nada, é um coitadinho. Sou eu espiritualmente, né? Meu espírito que atingiu a autorrealização. Leonardo mesmo é um ser humaninho aí, como qualquer outro. É uma consciência expandida em 3 dimensões, tipo isso? É, tipo isso. É como se você tivesse, como se fosse uma aranha. Melhor forma de explicar isso. Que a aranha, ela vê vários ângulos ao mesmo tempo. Seria mais ou menos isso. Eu tô aqui vendo vocês, conversando com vocês, mas estou vendo lá também ao mesmo tempo. Mas eu não tô consciente disso o tempo todo, não, tá? Eu vivo minha vida normalmente, mas quando eu lembro de lá, eu posso ter consciência do que tá acontecendo lá também. Você é responsável por um planeta, né? Chama Herberus, o nome dele. E é um planeta inferior à Terra. O grau de evolução dele é mais atrasado, né? Eu quis fazer ele assim para aqueles seres humanos assim, mais trabalhoso, que dá mais trabalho, sabe? Sai da Terra, desce um grau e vai pra lá. Você sai lá... Não, acho que pra chegar lá você tem que descer uns bons graus, viu? É aqueles espíritos assim que estão iniciando a caminhada, sabe? Que nunca encarnaram nenhuma vez. Estão encarnando pela primeira vez. Então são seres assim muito bravos mesmo. Eu fui lá uma vez, eles queriam me comer. Canibais. Não, a galera lá é braba mesmo. Nós aqui somos... Aqui é tudo anjo perto deles. Quando você se apresenta lá, você encarna? Como é que é? Não sei não. É projeção astral, né? Dessa que eu tô falando foi projeção. Eu mesmo não quero encarnar lá, não. Planeta Terra não tô gostando aqui, imagina um pior do que aqui. Leonardo, o planeta Terra. Antes de responder Saturno, tem uma dentro da Terra que a gente vai nesse assunto depois de pergunta de Saturno. Saturno, Mas, sim. por exemplo, vamos falar da Terra aqui. Eu sei, a Terra, o Triângulo das Bermudas, tem uma energia muito forte ali. Sim. Aquela energia ali permite a pessoa, não sei, fisicamente não sei se é possível, mas ir para outra dimensão, outro planeta ali por dentro ali? Outro planeta não, ela permite a pessoa ir para a 4ª dimensão. Que é o que acontece acima com... ou baixo? É o quê? 4ª dimensão, positiva ou negativa? Como? Positiva, vai para cima, uma dimensão acima da nossa. Essa dimensão que a gente vive, ela é a 3ª, acima da nossa tem a 4ª dimensão. A 4ª dimensão essa mesma humanidade vivendo lá, só que é uma humanidade mais graduada. Ela não manifesta tanto o pecado, que nem nós temos, a tecnologia é mais avançada. Vamos dizer assim, é como se a Terra a Terra mais divina seria ali na 4ª dimensão. E eles ainda estão na carne ainda, são carne e osso ainda. E o ego ele se manifesta menos ali. É o pessoal de Atlântida, não? Não, Atlântida, as pessoas que sobreviveram de Atlântida, elas estão vivendo no fundo do mar, né? Fizeram uma cúpula de proteção e estão vivendo lá até hoje. Mas é muito parecido com a 4ª dimensão também. É muito parecido com a 4ª dimensão. Mas a Atlântida existe fisicamente as pessoas encarnadas ou somente espírito? Fisicamente, estão encarnados. Então tá explicado isso, quadro. E eles veem a gente como se você for lá em projeção astral, eles veem você naturalmente, como se você tivesse encarnado. E eles continuam bem mais alto que a gente, são muito mais altos. Como que faz pra gente, por exemplo, ir pra 4ª dimensão através do Triângulo das Bermudas? Como? Você não precisa usar o Triângulo das Bermudas para ir pra 4ª dimensão, não. Tem aula aí. Qual que é a aula agora, Wister? Tem no seu livro. No meu livro, né? Tem no meu livro, mas tem também, acho que no YouTube aí, tem a 9ª aula. A 9ª aula não, gente. Os 9 céus. Lá nos 9 céus eu tô explicando como é que você vai entrar na 4ª dimensão. Vê lá a aula que fica mais explicado, tá? Porque aí, pra gente não sair muito do assunto também. Você tinha alguma dúvida dessa dos planetas? Tem. Por que a Saturno tem um anel? Rapaz, essa eu não vou saber responder não, viu? Eu já fui em projeção astral para Saturno, mas eu não perguntei por que ele tem anel, não. A humanidade dele é uma das humanidades mais diferentes que tem, assim, desses planetas que eu já vi. Porque a maior parte ela é humanoide, né? Eles são muito estranhos. A humanidade que tem lá, eles são muito estranhos. Eles parecem
como se fosse uma geleca, uma geleia. Eles só tem esse contorno assim humano, como se, deixa eu ver aqui, aquele bichinho da Vivo, aquele bonequinho da Vivo que tem a cabecinha assim com os bracinhos abertos, como se eles fossem aquilo, só um contorno de uma cor preta, azulada, e assim no centro da testa eles têm uma bola de luz vermelha que eu acho que é o olho deles. E também não dá pra ver se eles têm boca também. A humanidade de lá é assim. Aí você imagina, você vê um negócio desse na sua frente, assim, materialmente, rapaz. E eles são mais evoluídos que nós aqui na Terra? Cara, eu não sei dizer se eles são mais evoluídos tecnologicamente. Porque quando eu fui lá, tinha natureza para todos os lados, não vi cidade de nenhuma espécie. Agora, assim, moralmente, eles são mais evoluídos que a gente. Eles têm mais virtude, eles têm um contato maior com a natureza, um contato maior com a água também, tem um forte contato com a água. Nisso aí eles estão muito mais evoluídos. Nesse desenvolvimento espiritual com a natureza e em moral para fazer o bem ao próximo, eles estão muito mais evoluídos que a gente. Agora, em tecnologia, eu não vi tecnologia nenhuma lá, como se eles vivessem assim na natureza, de boa, assim, na natureza, tranquilo. É melhor que nós, hein? Nós vai ter mais paz. É verdade, né? Porque se você for ver hoje em dia, o que a gente faz? A gente trabalha para ganhar muito dinheiro, e depois que ganha muito dinheiro, a gente compra uma casinha assim perto da floresta, né? No meio do mato, né? Comprar não, não dá pra comprar, você tem que financiar. Financiar. Eu não sei se é o desejo de todo mundo, mas uma vontade que eu tenho, né? Trabalhar assim para ter um dinheiro bom para poder ficar mais afastado da cidade também. Leonardo, Sim. na Lua e no Sol, tem habitantes também? O Sol, ele tem essa mesma característica também de Júpiter. Lá a humanidade, eles não constroem cidades. Eles acham que esse negócio de construir cidade é coisa de bárbaros. Então eles têm a casinha deles, com a hortinha deles e fica ali, cada um na sua. Com a família, e aí os outros são mais distantes também, eles não fazem cidades. Eles são mais voltados a esse culto harmônico, né? Agora, a Lua é um caso, viu? Porque a Lua ela já foi um planeta. Ela foi um planeta, depois que a Terra foi criado, ela foi um planeta, teve a vida nela por algum tempo, né? Uma humanidade nela. E depois de um tempo a humanidade dela findou, acabou, hoje em dia ela já não tem mais humanidade nela. Mas é possível, nos registros acásticos, ver a humanidade que existiu nela também. Mas o regente da Lua, ele segue também, a Mãe Lua, ela ainda segue fazendo o trabalho dela, mesmo o planeta mesmo o planeta dela tendo morrido, ela segue fazendo o trabalho dela até hoje. Isso aí é algo anormal para os regentes planetários. O que normalmente acontece depois que o planeta morre, acaba a humanidade, o regente planetário ele sai do planeta, ele vai para outro mundo, ele migra para outro planeta, toma conta de outro planeta, ou cria outro planeta, ou o planeta terminou, aí ele pode ganhar o grau de Sol. Então tem essas coisas, mas a regente da Lua, ela escolheu continuar cuidando da Lua por causa da emanação que ela tem na Terra, né? E ela absorve a energia das trevas que ainda habita ali naquele astral onde ainda tem a Lua e as estrelas. É um lugar puro, mas ainda tem influências negativas da Terra que chega até lá. Então a Lua, ela faz essa limpeza daquele ambiente, por isso que a gente vê essas camadas dela diferentes. Claro que a ciência vai falar que a posição da luz, do Sol e tudo, mas o que eu estou falando aqui é do plano espiritual, tá? Por isso que ela tem essas fases, por isso que quando a gente também vai tratar com a Lua, a gente tem que observar isso aí. Quem me falou foi ela, a Lua, tá? Ela me falou que... eu perguntei, porque eu queria saber a explicação espiritual, não é essa aí que o cientista fala. É por que a senhora tem fases que você fica escuro, tem hora que a senhora fica branca. Ela falou assim, isso aí é por causa da negritude da noite. Eu absorvo
a negritude da noite para que não deixa a intensidade das trevas ficar muito grande. É isso que ela falou. E ainda está lá, ainda até hoje. Elas foram extintos, né? Hã? Por que os habitantes dela foram extintos? O que aconteceu com ela? Já responde essa aí. Ô, Luana, você queria falar alguma coisa? É porque você falou e eu não entendi. Então, tem ou não tem habitantes no Sol e na Lua? No Sol tem, na Lua já acabou. No Sol tem, Uhum. na Lua não? Na Lua já acabou, já. Habitantes assim, pessoas, né? Vivendo lá. Você fala habitante, mais de um, né? Não, é que ele perguntou assim no sentido de humanidade, né? Se tem uma humanidade vivendo lá ainda. Ah, tá. Então, humanidade. Se tivesse perguntando outro jeito, tá bom. Ixi, mas a moto passou aqui, fez um barulheiro e não ouvi, foi nada. Aí nesse sentido de humanidade não tem. Agora sim, tem habitantes que a Lua limpa, né? Quando ela limpa as trevas, aí no lado oculto dela fica algumas coisas lá que não é muito positiva, né? Mesmo ela sendo um ser divino, né? E a Terra, a gente fala que a Terra é treva, mas a Terra olhada do espaço, ela tem uma luz muito bonita nela, muito bonita. Ela também clareia os outros astros. O que você tinha perguntado, Abílio? Por que os habitantes da Lua foram extintos? Ah, sim. É bom essa pergunta aí que entra em outros assuntos também. É que todo o planeta que ele existe nesse universo, ele tem uma contagem de anos que ele pode viver de vida, né? Tipo a natureza, essa árvore aqui vai viver 60 anos, a gente vai viver 100, 200 anos, né? Que Deus queira, né? Então tudo tem um tempo limite, né? Então todo planeta que ele começa, ele pode ter sete raças raízes, né? Então o planeta Terra, ele teve a raça protoplasmática, a raça hiperbórica, raça lemuriana, raça atlante. Hoje nós estamos na raça ariana, né? Então a raça ariana ela também vai acabar e aí vai iniciar a raça Coradi, que vai ser a 6ª raça. Aí depois da 6ª raça, aí vem a 7ª raça, depois da 7ª raça, aí termina o planeta, né? Ele cumpriu a evolução dele. Aí vai ver, né? O planeta ele conseguiu fazer o que ele precisava fazer? Conseguiu, beleza. Então o Sol recolhe ele de volta. Esse planeta aqui não conseguiu fazer o que era para ser feito. Então vai ter as consequências de acordo com o que ele não conseguiu fazer, né? Então por isso que tá todo mundo lutando para esse planeta conseguir, porque as chances dele não conseguir estão muito altas, né? Por causa da catástrofe do cometa Condor, né? Por causa disso. Aí a Lua, o tempo dela também vai de acordo com o tamanho, né? Os planetas que eles são maiores, eles demoram mais tempo a passar o tempo. Os planetas que são menores, o tempo passa mais rápido. Então a Lua, ela findou a vida dela muito mais rápido do que a Terra, que é muito maior, né? Ela originou pouco depois da Terra, mas aí ela terminou o ciclo dela antes da Terra, das 7 humanidades, né? E também ela cedeu a energia dela para a Terra. Também é a mãe da Terra, né? Ficou claro, Abílio? Deu para entender aí? Ficou assim. E a gente está então no 5º ciclo. Na quinta, terminando a 5ª raça, né? Tem alguns mestres que dizem que essa raça vai terminar em 2049, tem uns que falam 2043, tá mais ou menos por aí, tá? E eu não falo... Quantos anos as raças? Quanto tempo cada raça? Cada raça, Abílio, isso aí eu não vou saber se te responder com exatidão, porque parece que tem umas raças que elas duram muito tempo e tem umas outras raças que elas duram pouco tempo. Tem raças que vai de 10 mil anos ou 10 anos. Eu já ouvi isso aí que o Esther falou também. Já vi umas raças de 12 mil anos, mas eu já vi outras mais tempo. Agora, sim, o que eu penso é que isso vai de acordo com a humanidade, sabe? Porque essa catástrofe ela já está planejada para acontecer aqui na Terra, né? Já está planejado isso por causa dessa humanidade. Mas vamos dizer assim que a humanidade ela decida parar de fazer o que ela está fazendo, para de explorar o petróleo, começa a usar energias renováveis, para de agredir a natureza. Vamos dizer assim, começa a se transformar para auxiliar a natureza em vez de querer destruir ela toda. Para de cortar
a acabar com as florestas. Aí assim, não é a justiça divina, ela não é assim, vai acontecer e pronto. Não, se as pessoas elas estão fazendo isso, aí Deus alonga. Deus alonga o tamanho. E se você for pensar, às vezes até nós mesmos, porque quando o Hercóbulos for chegar perto da Terra, que for exterminar com essa raça, vai ter um choque de gravidade entre os dois que vai destruir. Vamos dizer que por esse cuidado que o ser humano teve com a natureza, o planeta ele vai ficar com uma saúde melhor, quando o Hercóbulos passar ele não é tão atingido. Aí a humanidade permanece. É tipo... Na Hercóbulos é outro planeta. É o que vai passar perto da Terra e vai fazer a limpa, né? E isso aí parece... É isso aí que eu falei, 2043, 2049, isso aí mestre Gabriel e mestre Samael fala, tá? Eu não quero falar a data, porque é sujeito depois você falar uma data, aí chega lá na hora lá, cadê? Não morri, tô vivo. Agora sim... Sim? Como tantas profecias maias. Já teve algumas profecias maias também. Tipo assim, mesmo que as pessoas passem a tratar melhor a terra, passem a fazer as coisas certas, digamos assim, né? Mesmo assim vai chegar o momento dessa limpeza das pessoas, para poder chegar uma nova geração. Então, mesmo que essa humanidade que a gente está agora, essa humanidade podre, ela passa a ser uma humanidade limpa, passa a tratar a terra melhor, a terra estar mais saudável, mesmo que ela faça esse processo de terra saudável e ser humanos menos podres, mesmo assim todos nós iremos morrer e passar para uma nova geração. Mas todos nós não, porque se morrer todo mundo, quem que vai originar nova, né? Mas não impede das pessoas melhorarem os seus hábitos e auxiliar a terra também. Para quando elas chegarem no momento da nova geração, estar em uma condição melhor para poder receber a nova geração. Rapaz, nós estamos aqui os mensageiros do Apocalipse, hein? Caramba! O tema hoje tá top, né? Não, mas o que eu falo assim é que não precisa de uma profecia, de um mestre, pra gente ver que vai acontecer alguma coisa na humanidade. Você olha só, os cientistas eles estão explodindo bombas atômicas dentro do oceano. Começa por aí. O que essa energia atômica não vai causar no mar? Aquela tsunami que ocorreu no Japão, tinha usinas de energia lá que foram inundadas. E aquela energia nuclear ela está vazando no oceano. Tem reportagem mostrando isso aí, tem estudos mostrando a energia radioativa tomando todo o mar. Então, assim, dá para ver que o mundo não está suportando mais o que o ser humano está fazendo. Logo vai acontecer alguma coisa. Se não for por uma profecia, só pelo mundo mesmo, né? E aconteceu lá no Japão, né? Uma balançadinha numa placa, acabou com todo mundo lá, né? Todo mundo não, que sobrou muita gente, né? Mas fez uma limpeza lá, né? E esses vírus, mutações que tá atacando a humanidade, porque o próprio ser humano faz, o coronavírus aí, o ser humano fez isso para atacar o próprio ser humano. A Zika vírus, chikungunya, isso tudo foi criado pelo homem, né? E Deus ele não é conivente com os filhos dele, não. Você pensa assim, seu filho tá fazendo tudo errado, você vai ficar passando a mão na cabeça dele? Tá usando droga, tá aprontando, tá pintando, bordando, você vai lá, meu filhinho, não faz isso não. Não, né? Desce a cintada no menino. Leonardo, Sim. tem um sermão da montanha, né? Sermão, qual parte? Essa parte fala dos conselhos, né? Da humanidade. Mas isso aí é sempre assim, isso já aconteceu várias vezes, então a gente pode tentar fazer, eu tento, né, auxiliar o que posso para adiar isso aí, mas toda a humanidade aconteceu isso. Tem até aí na Bíblia a citação da humanidade da Arca de Noé, né? Noé foi uma situação desse. O que eu não quero que aconteça com essa humanidade é porque Noé falava para as pessoas que ia acontecer uma catástrofe e ninguém acreditava, debochava dele. Na hora que estava chovendo lá, que todo mundo ia morrer, Noé, me salva! Aí já era tarde, né? Então eu fui naquela época lá, fui um dos que não acreditou. Nessa época aqui eu não vou ser um dos que não vai acreditar. Pode ser que não aconteça nada? Pode, mas eu vou ter feito o meu trabalho para que eu seja um dos escolhidos para fundar a próxima humanidade, né?
que vão ser os que vai dar continuidade também na Ayahuasca e nessas outras religiões também, que aí já vai ser todo mundo universalista, né? A próxima humanidade, quando ela inicia, a humanidade de ouro, ela não tem ego, nenhum ego. Aí já vai passando, né? A humanidade de prata, ela ainda é divina, mas já vai caindo um pouco. Aí vem a humanidade de cobre, aí ela já começa esses períodos medievais, que nem teve na Terra. Aí chega a humanidade de barro, né? Que é a nossa atual. Que é a que está pior assim, na escala já para... acho que o hinduísmo, eles chamam isso aí das bestas, né? A besta de ouro, a besta de prata. Aí eles dão umas floreadas lá neles lá, mas só para ficar mais interessante. Mas é por isso, aí todos os planetas eles têm isso. Esse universo que a gente está, que é a Via Láctea, né? Essa galáxia, que tem esse sistema solar, ele foi criado a partir da lei do Sete, né? Hélios e Vesta, eles são responsáveis por a criação desse universo que a gente está. Então, desse universo que foi criado, a responsabilidade deles dois foi criado na lei do Sete. Então, por isso que todos esses planetas que estão aqui, eles têm essas 7 raças raízes. Agora, já as outras galáxias que foram criadas a partir de outras leis, aí já é outras leis que regem elas, tá? Então, cada galáxia ela tem uma característica de acordo com a criação dela, tá? E tem o planeta, claro, né? Tem o planeta originário, que foi o primeiro planeta que foi criado. E depois veio todos esses outros. Todos esses planetas que foram criados depois do primeiro, estão todos ligados a ele, né? Nosso planeta também está ligado a ele, que é de onde vem toda vamos dizer assim, a magia. Toda a magia sai dele, toda a ciência vem dele. Originário lá, que é onde está toda a ciência. Que aí você conhece com outro nome, né, Abílio? Mas é essa mesma fonte de ciência. Sim. Aí aqui, falar para vocês de algumas raças, né, que existem nesse universo aí. Então tem a raça adâmica, que é a nossa, né? Tem os Andrômedas, tem isso aqui de algumas raças de alguns planetas, tá? Arturianos, azuis, centaurinos, draconianos, originários da constelação de Dragão. Algumas desses daqui eu já tive contato, tá? Ou lembrei em vidas passadas. Aí vou falar só deles, tá? Esses draconianos já tive, tá? Tive encarnado, lembro também. Tive no planeta, né? Nesse planeta dos draconianos, todos são humanoides também, só que eles têm fisionomia de répteis, como se fossem dragões mesmo. Como se fosse aquele olho assim de jacaré. O melhor exemplo é aquele vilão lá do Homem-Aranha, aquele lagarto lá. Muito parecido com aquilo, só que dragão. Podia realmente cuspir fogo naquela humanidade. Aí já esses, Abílio, eles são extremamente evoluídos tecnologicamente. Mas em moralidade eles são péssimos, tá? Os bichos bravo, cara. São bravos. E eles visitam a Terra de vez em quando? Rapaz, isso aí você não queira visita deles não, porque os bichos são bravos pra caramba. Eles guerreiam sim, mas guerreiam muito mais que a humanidade nossa. O planeta deles é movido à guerra. Toda a constituição da sociedade deles é em cima da guerra. Se não tiver guerra, eles passam fome, porque eles vivem pra guerra. Só que aí os bichinhos são terríveis, porque aí a tecnologia deles é tão avançada que eles já chegam a fazer guerra com outros mundos, né? Então eu lembro, teve uma guerra entre os reptilianos e os draconianos. Teve uma vez que isso aconteceu. Guerra entre dois planetas. Sim. Quem guerreia, assim, quem que é o rei da guerra? É Ares em todas as dimensões ou só aqui na Terra? Porque cada planeta que existe no universo, eles são responsáveis pela criação de alguma coisa, entendeu? Então, Ares, quando ele foi criado, ele foi responsável, ou o planeta Marte, quando foi criado, ele foi o responsável pela criação da arte marcial, que é a arte voltada para a guerra. Mas não é só essa de ficar se matando uns aos outros, não. Essa arte marcial que eu ensinei para vocês também, que é eliminar os pecados que existem dentro de nós e tudo. Regente de Marte é Samael. Aí já Júpiter foi responsável por criar a doença e a saúde. Então de Júpiter emana a doença e a saúde para todos os outros planetas.
Então cada planeta tem uma característica dele que emana para todos os outros planetas do universo. A partir da criação deles, né? Então mas tem essas influências negativas de cada planeta também, tá? Dependendo do fluxo planetário errado aqui para a Terra, toda a humanidade ela vai para a guerra. Se tiver um fluxo planetário bom, a humanidade vive em paz. Isso aí mostrando como que a gente é influenciado pelos planetas, né? Então tem essa raça draconiana, tem também os reptilianos. Todos eles, gente, sempre com essa forma, como diz... Não sei se é Jesus que diz isso, gente, que a gente foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você sabe isso? Foi Jesus? Foi, Luana? Como é a frase? Que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus? Foi. Foi, né? É Jesus. Eu sei, é porque eu lembro de ver isso ali no comecinho da Bíblia. Mas aí tem isso, né? Que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Porque Deus ele tem essa forma que a gente tem. Não é assim igualzinho a gente, né? Quando você olha para ele, tá chegando perto dele, ele é uma bola de luz. Cara, melhor exemplo, vocês olhar para a lâmpada agora. Você olha para a lâmpada assim, esse brilho você nem consegue enxergar, né? Mas aí você começa a olhar e começa a prestar atenção nela, aí a luz ela vai se acalmando, aí você começa a ver os detalhes que estão desenhados nela. Com Deus é a mesma coisa. Então você olha aquela luz, você não consegue, mas você começa a prestar atenção, aí começa a aparecer a fisionomia de uma cabeça, de 2 braços, de 2 pernas. Por isso, Deus ele tem essa mesma semelhança. Não quer dizer que ele só tem 2 braços e 2 pernas, tá? E uma cabeça só. Mas essa ideia de mãos para movimentar as coisas, de pernas para andar, de uma cabeça para ver, ou várias que seja. Mas essa fisionomia é por causa da imagem e semelhança do Criador. Então ele criou a gente à imagem dele. Só que aí tem essas outras ramificações, né? E o único planeta assim, que tem animais é a Terra. Os outros planetas não têm essa diversidade de animal, de inseto. Que inclusive fica até mais fácil para a gente compreender os mundos de lá. Porque geralmente são mesclas dos animais, dos insetos que estão para lá, né? Agora já eles já têm mais dificuldade de compreender os outros do que a gente nesse sentido aí. Tem os Greys. Sim? O Minotauro da mitologia grega, existe um planeta que tem civilização daquele tipo de ser? Tem, mas aí não é. Aí já não é um monstro, né? Aí já são pessoas que estão vivendo, né? Esse planeta específico aí, a Bíblia, eu ainda não conheci, mas eu sei que existe, tá? Mas eu sei de um outro planeta parecido, que é aí que eu posso afirmar pra você, que era dos... Cara, eu não sei dar um nome pra isso, da raça dos bode. Que é o quê? Toda uma humanidade com cabeça de bode, com os chifres, mas que conversa, que fala, que lê, que estuda. Então, com certeza, vai ter também a raça pela lei das analogias filosóficas, com certeza também deve existir um planeta dos bovinos, né? Sim. Então, aquele Minotauro que se apresentou na Terra, ele veio de outro planeta, mas quando ele chegou na Terra, ele se contaminou, tipo isso? Ih, rapaz, essa aí eu vou ter que investigar para responder para você. Eu não sei assim não, tá? Vou ter que projetar, fazer uma projeção, ir lá atrás no passado, aí ver e dá para responder, tá? Porque na verdade ele veio para uma missão, né? Só que esse assunto aí, né, gente, a gente não pode falar disso daqui não, né? Ele veio de outro planeta pra cá. Veio de uma missão. Eu pensei nisso, mano. Tudo que vem de fora para outros planetas é monstro, né? As pessoas veem como monstro, né? É isso aí. O habitat não é monstro, mas o que vem de fora é monstro. Verdade. Foi o que aconteceu com ele lá naquela situação lá, porque ele foi visto como um monstro. Mas não é monstro. É como qualquer outro ser. O que eu falei aqui no começo, né? Que a gente vê um ser de outro planeta, sujeito a gente a assustar, né? Por causa da forma diferente que eles manifestam, né? E a gente para eles também. Se aparece para eles lá desse jeito aqui, todo mundo... Que foi o que aconteceu comigo e com a Luana no primeiro planeta que a gente teve encarnado. Que era o planeta dos gigantes de gelo. Toda a humanidade feita de gelo, de gigantes.
Só que aí a gente encarnou feito de cristal, num planeta onde todo mundo era feito de gelo. Aí o que? Aí muitas pessoas adoravam a gente como se a gente fosse divino. Outras pessoas menosprezavam a gente, falando que a gente era monstro. Outras pessoas judiavam da gente, outras pessoas veneravam. Isso tudo por causa do diferente, né? Então isso aí repete até hoje aqui nessa humanidade. Esse do racismo que tem entre as raças. Uma raça se achar superior à outra, uma raça se achar melhor à outra. Isso tudo ainda é coisa desse desenvolvimento espiritual muito primitivo ainda. Então, até nossa humanidade, se a gente vê algo diferente, vamos dizer assim, se aparecesse aqui, pode ser um Grey, que é aquele alienígena pequenininho que tem uma cabeçona cinza, né? Esse eu já vi, já. Vamos dizer que ele aparece aqui e começa a viver entre a gente. Com certeza ia ter gente que ia ter medo, que ia ter gente que ia falar que é um mensageiro de Deus, ia ter gente que ia querer matar, ia ter gente que ia querer reverenciar. Então, essas coisa da humanidade. Quando eu falo humanidade, eu não estou falando só desse mundo aqui, eu estou falando todos os planetas habitados, né? Por exemplo, Leonardo, ser místico que vem na Terra. Sim. Iemanjá, né? Que cultua. Aquela história que a gente conhece lá. Tá. Que os índios cultuam o corpo, que é corpo místico. Então também é de outro planeta ou é da Terra mesmo? Ai, Abílio, você tá entrando nos assuntos que a gente não pode entrar aqui, cara. Mas, assim, tem seres místicos, tô falando assim de seres místicos por causa assim da natureza, né? Todo mundo que pode entrar na quarta dimensão, como a gente esteve falando, é um ser místico, né? Mas seres místicos, eles podem vir daqui da planeta mesmo, né? Desse próprio mundo. E não é muito diferente, não. Olha o meu corpo, você acha que ele é diferente? Parece normal? Igual todos, né? Visão física sim. Pois é. Viu só? Não é assim, nossa, esse corpo ali é místico. Esse ali é massa. É natural. E também a gente pode mistificar o corpo com o tempo, tá? Com a prática das ciências divinas, o corpo ele vai se transformando, se tornando místico com o tempo, né? Isso aqui que a gente está estudando são as artes místicas, né? A ciência mística. O ocultismo é a ciência mística. Isso que nós estamos estudando aqui. Porque isso aqui é oculto, isso aqui é segredo, não está aberto para todo mundo ver. Não é todo mundo que conhece, não é todo mundo que sabe, né? Inclusive, vamos dizer assim, se essa aula aqui caísse em uma mão de uma pessoa direto, que ela não tem conhecimento de nada, capaz de fazer que nem um pastor ele falou para mim, me querer ofender, né? Porque não conhece, né? Aí tem também aqui os de Órion, tem os Pleiadianos, os Reptilianos, os Sirianos. Aí de alguns aqui que eu tive contato, foi esse dos planetas dos gigantes de gelo, da raça dos aracnídeos, né? Que são pessoas, parecem com a gente, só que tem formato de aranha. Tem a cabeça de aranha, tem 6 braços, uma bundona, pernas, né? Só que em formato de aranha, todos eles negros. As cidades que eles vivem são todas feitas de teias, né? Existe energia elétrica. Energia elétrica, não sei se é que nem a nossa, mas eles têm formas de iluminar as cidades deles utilizando energia também. São seres extremamente evoluídos em quesito movimentação energética. Eles usam as teias para movimentar as energias. Essa aí é a raça das aranhas, né? O planeta deles é praticamente um deserto. Eles vivem no céu fazendo teias de aranha nas cidades deles, do astral. Isso aí eu tive também encarnado nesse planeta. Estou falando a partir de uma rememoração que eu tive, né? Outra raça também tem... Esse aqui, gente, eu falo nos meus livros, tá? Se vocês quiserem ler, é mais fácil também. Tem os leoninos também. Os leoninos é uma das raças mais bonitas que existem. Que eu acho, assim, que é o que? Um ser humano com um rosto de leão, né? Com um corpo de leão, andando em 2 patas, né? E eles são extremamente evoluídos em quesito energia espiritual. Eles conseguem transmutar tudo que é negativo em positivo. Só com o olhar. Então vocês imaginam só, uma pessoa chega para eles e fica com inveja deles. Eles só olham para a pessoa se transforma. Qual que é o oposto da inveja? Não querer bem do outro. A pessoa está com raiva, eles só olham para a pessoa já está em paz.
Eles são especialistas em transformar o mal no bem. Só com o olhar. Essa aí é a raça leonina, né? Aí tem também as cidades, esses já constroem cidades, as cidades são até muito parecidas com a nossa também, são bem parecidas, prédios também, mas é assim, não tem estradas, eles não têm veículos de locomoção, então não tem estradas assim para ir de um lugar ao outro, mas tem as cidades, e eles também conduzem tudo com reinado, né? Existe o rei, o rei leão, né? Que conduz tudo. Essa aqui é uma raça muito bonita, mas é um planeta que infelizmente ele já se findou, mas restaram alguns deles e estão vivendo um planeta morto, né? Só que o planeta ele já encerrou a vida dele. Mas alguns leoninos eles migraram para dentro do próprio planeta e continuam vivendo lá dentro. Vamos dizer assim, estão lutando para seguir vivendo, né? E qual é o nome do Rei Leão? É o que você falou? Qual é o nome do Rei Leão? Ah, não sei. Eu sou tão ruim com esses nomes de espiritualidade, porque eles têm cada nome, gente, que eu vou te contar, viu? Cada nome... Deixa eu lembrar o nome aqui muito difícil, tipo... Pronto, traduz aí pra nossa língua. Como que... Nossa Senhora. Eles falam na língua deles, a gente que recebe em português, né? Quando você invoca um anjo para conversar com o anjo ele fala na língua dos anjos. Só que aí como é que a gente faz? Aí nosso cérebro traduz com a clarividência, mais ou menos como é que seria na nossa língua o que ele está falando, né? Como se tivesse um tradutor de línguas, né? Aí a gente traduz para a nossa língua. Só que aí quando são nomes, porque nome próprio não se traduz, né? Mas aí como é um nome assim, tipo Xoxacinanga, aí como é que você traduz isso? Aí você tenta ali pegar uma característica mais ou menos, né? Por isso que eu tenho um pouco de dificuldade com esse negócio de nome. Que aí já fica aí como ressalva para os meus livros também, que alguns nomes ali eles estão atendendo aquele espírito, porque eu falei, você vai se chamar assim aqui, tá? Aí ele atende, tá? Agora não confirmo que o nome é exatamente aquele, tá? Tem a raça também dos anfíbios, esse foi um outro planeta. Aí já nesse planeta eles já vivem dentro das águas, parecido com o que a gente vê ali de... qual que é aquele deus dos mares lá? Poseidon. Parecido com o Poseidon também, que aí vive as sereias, os tritões, todos dentro da água. São cidades, civilizações que vivem todas dentro da água e aí eles têm características de anfíbios. Uns com características de sapo, outros com características de peixe. São os homens peixe, né? Até naquele... Gente, vocês veem como que é parecida a ficção com a realidade, né? O que eu tô falando aqui parecendo que é tudo ficção, né? Mas isso tudo que eu vivenciei, fui lá e vi, né? Ou rememorei. Mas se a gente vê uma obra de ficção e a gente vê essas criaturas, né? Porque as pessoas que escreveram essas obras de ficção, elas tiveram algum embasamento, alguma coisa que existe realmente aqui, né? Alguma coisa que elas viram, né? Então essas obras de ficção elas estão escritas baseadas em alguma realidade. Então, se vocês quiserem estudar isso mesmo mais a fundo, se quem não tem condição de fazer uma projeção astral, só pegar e assistir um filme, que vocês vão ver essas raças tudinho lá aparecendo, né? Então agora, assim, se alguém tiver mais alguma pergunta, pode escrever aí, tá? Aí para encerrar a aula, eu vou narrar aqui a minha viagem que eu fiz a Vênus, tá? Vou pedir volume 2. Então essa aqui eu já visitei alguns planetas, né? Mas não é todos que eu trouxe uma narrativa assim bonita, né? Porque também, né, às vezes fica meio repetitivo também. Eu vou chegar lá nesse planeta, a cor vai ser diferente, vou ver uma unidade diferente. Nesse outro planeta, a cor diferente, uma unidade diferente. Os planetas vão trocando de cor, né? Tipo aqui na nossa natureza é verde. Em Júpiter a natureza já é um verde escuro. Em Marte a natureza é vermelha. Em Vênus a natureza é rosa. Então vai trocando de cor as plantas, as pessoas, a cor de pele, de acordo com a cor do planeta, né? Então, decidi investigar espiritualmente o planeta Vênus, aquele orbe que mais se assemelha a uma estrela de tão brilhante. Diz o mestre Samael que o discípulo que quiser a iluminação pode pedir ela
ao mestre Lanos, o regente daquele planeta. Então o regente de lá se chama Lanos. E quem quiser pedir a iluminação, pode ir lá e pedir para ele. Em projeção espiritual do corpo astral, dirigi-me àquela sublime morada planetária, procurando saber como era aquele lugar. Como de costume, cheguei primeiramente ao centro-coração daquele planeta, onde estava sentado em seu trono o mestre Lanos. Esse tinha o cabelo preto, com olhos azuis. Aquele ser divino já teve diversos destaques em nossa terra. Uma das mais conhecidas foi a Sublime Virgem Maria da Conceição, mãe de Jesus. Então, sempre que vocês quiserem visitar um planeta, primeiro vocês têm que ser bons na projeção astral. Depois tem que saber como entrar no planeta. Não é só chegar no planeta assim, tô aqui. Não. Vocês têm que entrar no centro do templo, coração do planeta. Então, vocês entram no centro do planeta, no centro do templo, coração. Aí tem 2 guardião, um da porta direita, um da coluna direita e um da coluna esquerda para entrar na porta. Aí vocês têm que falar a senha. A senha é Jachim Boaz. Jachim é a coluna esquerda do Templo de Salomão. Boaz é a coluna direita do Templo de Salomão. Então, falando essas 2 palavras mágicas, Jachim Boaz, os guardiões do templo eles descruzam a lâmina e permitem a entrada. Então, vocês dão 7 passos, se ajoelham perante o regente do templo e aí esperam. Aí ele dá a palavra, aí vocês falam o que foi fazer lá. Ele pode se levantar e aí fala o que vocês querem, né? Então é assim que funciona. Se não fizer desse jeito, vocês vão arrumar problema para si mesmo, tá? Essa é a forma correta de se projetar. É claro que também tem que ter uma capacidade projetiva alta, porque quando sobe, saindo da atmosfera do planeta Terra, tem alguns choques ali com algumas energias, que aí o corpo espiritual ele tem que ter uma capacidade assim, mais aprimorada. Ou ser uma projeção guiada, né? Um mestre levar para ver. Mas aí eu posso até levar vocês para ver, para conhecer, quem quiser, tá? Mas eu não garanto que vocês vão lembrar, até porque é uma projeção planetária, né? Trazer informação pro corpo físico é difícil. É difícil para mim, imagina para vocês que estão começando. Na época do Easter tinha que passar a prova? Você passava uma prova, quem concluísse ganhava uma viagem. Eu passei uma prova que quem incluísse ganhava uma viagem? Para um planeta? Mas não lembro disso não. Qual prova? Aquela de lembrar criar um sonho lúcido também. Conseguir ter um sonho lúcido? Ah, mas essa prova é muito fácil. Não, mas eu falei isso mesmo. Na época eu falei que quem conseguisse ter um sonho lúcido ia ganhar uma viagem astral. Mas ninguém conseguiu. Eu consegui. E até hoje não fiz a viagem. Ué, mas você não me... Ah, que é isso? Eu tô projetado com você todo dia, véio. Fala sério. Todo dia eu faço esse menino projetar e ainda quer mais, né? Aí tá. Mestre Lanos, vim aqui ver o senhor. Muito bem, já viu. Falou pra mim. Aí, precisa de alguma coisa? Aí, nesse momento, eu senti vontade de pedir a iluminação para ele, pois assim havia ensinado o mestre. Porém, achei melhor não fazê-lo, pois como eu ainda tinha de eliminar muitos egos naquele tempo, a iluminação poderia atrapalhar meu desenvolvimento, assim como a compreensão do algo. Então achei melhor conversar com ele um pouco. Mestre, sobre Vênus, existem mestres na Terra que dizem que é uma estrela e mestres que dizem que é um planeta. Qual que é o real? Porque tem gente que diz que Vênus é um planeta, tem gente que diz que Vênus é um planeta. Eu perguntei para ele o que era o real disso daí. Aí ele falou, todos os dois estão certos. Vênus é a estrela da manhã, que é a estrela matutina, né? E ao mesmo tempo é um planeta. Depende apenas do aspecto que os mestres estão falando. Então por isso que eu falei para vocês que existem estrelas, existem planetas estrelas, existe Sol, existe o Sol central, né? Então esses graus de mundos que podem se desenvolver, né? Então o mestre que ele chega a ser uma estrela, depois ele pode ser um planeta, depois ele pode chegar ao grau de Sol e depois pode chegar ao grau de Sol central. Só que isso aí é batalha, gente. Batalha assim de
É tanto tempo que é imensurável o tempo, né? Eu nem sei, o maior tempo que eu posso falar, acho que é um quadrilhão de bilhões de trilhões de anos. É o máximo que eu consigo pronunciar, mas é muito mais que isso. Desde que iniciou a humanidade, eu estou nessa batalha para chegar a grau de Sol. Cheguei, não dei conta, fiz os planetas chocar e estou aqui de novo. Para tentar outra vez, né? Ainda mais imagina o grau do Sol central. Então, é um grau, é porque assim, a pessoa ela tem que sustentar todo um universo. O Sol ele sustenta todo um sistema solar. O Sol central ele sustenta várias galáxias. Então, essa capacidade de ser um pilar para sustentar universos, isso aí tem que ter um desenvolvimento muito grande para conseguir fazer isso, né? As pessoas aqui, a gente custa sustentar nosso próprio universo interior, né? Que é o Atlas. Eu tenho uma aula só para falar dele, mas eu posso falar que Atlas interior, ele é o responsável por sustentar o nosso universo interior. Então, se o universo estiver pesado demais, ele não conseguir sustentar, o nosso universo, que é interior de nós mesmos, o micro, imagina o macro, né? Mas a gente sustenta, porque a gente sustenta nossas próprias células, a gente sustenta o nosso próprio sistema imunológico, reprodutor. Isso tudo é sustentado por nós mesmos, como se nós fôssemos o Sol para o nosso corpo. Então isso é interessante, né? E as nossas células, elas também estão nesse grau de despertar consciência para onde elas atingirem a pureza e se transformarem em uma estrela dentro de nós. Não é lindo isso? Então nós somos Deus para nossas próprias células. Aí vocês imaginam como que é engraçado uma pessoa que é ateia, né? Um Deus ateu? Ai. Imagina as células, como é que não fica as células de um ateu, né? Ai. Loguinho aparece uma doença na pessoa, eu já vi isso acontecendo. Se não for física, espiritual, tá? Onde que eu estava? Entendo. Mais uma pergunta. Dizem também uns que o Senhor é um mestre, como te vejo, porém outros dizem que o Senhor é uma princesa. Seria a mesma resposta? Então tem gente que fala que ele é um mestre, né? Mestre Lamos, e tem outros mestres que dizem que ele é uma princesa em Vênus. Aí a resposta dele é exatamente. Eu tenho a forma espiritual de Lamos, mas também tenho a minha forma feminina. Aí, muito grato, mestre. Riquíssimos são seus esclarecimentos. Gostaria de fazer um pedido. Diga, quero que me mostre o amor de Vênus. Desde os tempos antigos, esse planeta é conhecido como planeta do amor. Porque na Grécia, Vênus era conhecido como, era ligado com Afrodite, né, que era a deusa do amor. Então eu pedi para ele me mostrar isso aí. A ele, muito bem, levar-te-ei para um tour pelo meu planeta e mostrarei. Desse modo, o mestre Lamos começou a me mostrar a natureza daquele mundo. Era tudo rosa, as árvores, a grama, toda a vegetação em si tinha predominância rosada. Gente, é um rosa, mas não é aquele rosa tipo assim, um quarto todo rosa, que você entra e às vezes se incomoda com ele. É um rosa assim, que você olha, você se sente bem com a cor, não te incomoda ser tudo rosa e dá vontade de continuar olhando. É parecido com quando a gente está muito acostumado a ficar na cidade, a gente sai assim para a natureza e olha aquele verde assim das árvores, dá aquela paz, aquela tranquilidade, mais ou menos isso que eu senti, né? Aí ele me deixou em um lugar onde havia um passarinho no chão cantando, passarinho rosa também. Ele me colocou em frente a ele e eu fiquei olhando aquele pássaro e senti a energia do amor daquela natureza. Aí eu fiquei, gente, foi tão bonito, mas tão bonito, foi um encanto, assim, não tem jeito de eu expressar com palavras o que eu senti, tá? Posso assim tentar, né? Teve uma vez aqui no planeta Terra mesmo, que eu tinha acabado de chover, aí eu estava sentado assim na frente, assim, na padaria, e aí tinha um passarinho que ele tinha acabado de sair da chuva. Aí ele estava todo molhado assim, que a chuva tinha parado, aí ele saía assim da casinha, e aí a luz do sol batia nele assim, e ele ficava com um brilho diferente na água. Aí ele ciscava assim o chão,
pegava uns gravetinhos, voava de volta para a árvore, deixava um gravetinho e voltava de novo. Assim, tudo iluminado. Foi muito bonito de ver. E foi mais ou menos isso que eu sentia aqui. Aquele passarinho ali no chão quietinho, cantando a música dele, e aos pouquinhos assim ia emanando aquela energia rosa, entrando ela dentro de mim. E aí eu comecei a sentir aquele amor assim, pela natureza, pela humanidade, pelos animais. Aí fiquei olhando aquele pássaro e senti a energia do amor daquela natureza. Essa foi se gravando em meu ser. E minha aura foi ficando rosa também. Aí a minha aura começou a ficar rosa com o tempo. Quando eu olhei para trás para dizer para o mestre que tinha entendido um pouco do amor de Vênus, aí quando eu olhei para trás assim para ele, falei: mestre, eu entendi um pouco do amor de Vênus. Aí quando eu olhei para trás, aí eu vi uma princesa. Aí ela tinha os cabelos negros com mechas douradas, como se ela tivesse feito umas luzes assim nas pontas. Os olhos dela eram azuis, bem vivos mesmo, tipo céu assim, muito claro. Aí ela usava um vestido rosa também, de linho, né? Aquela roupa bem estilo princesa mesmo. Sua pele era clara e tinha uma coroa dourada, semelhante àquela da Mulher Maravilha, que tem uma ponta assim, né? Aí eu pensei, então essa é a forma feminina dele, uma princesa. E aí o nome a gente sabe, né, Abílio? Qual é o nome? Depois disso, voltei da projeção astral, mas o amor que senti naquele lugar ficou firmemente gravado em meu ser. Tanto que até hoje, quando lembro daquilo, minha aura fica rosa também. Então é isso, gente. Essa aí foi isso aqui está narrado no primeiro livro, tá? O Aprendiz de Mago. Essa aí foi a minha visita a Vênus, né? Foi muito bonito, eu gostei. E convido vocês também quem quiser fazer projeção astral para conhecer os planetas. Começa conhecendo aqui primeiro esse planeta, né? As dimensões, ali um pouco das regiões inferiores, né? Mas aí mais pra frente você pode ir para outro planeta também. Só praticar o mantra, né? Faraon, para projeção astral. Pronunciando, né? Então, essa é a pronúncia. Você, Abílio, você pratica o Suíra, tá? Suíra. Porque você não pode fazer projeção no momento, mas você pode ver com a clarividência isso também à distância. É possível. Então é isso, gente. Vocês têm mais perguntas aí? Deixa eu dar uma olhada aqui. Se tem perguntas. Eu não escutei que você falou no final. Você fez o faraó aí, falou o quê? Falei para você praticar o Suíra. S-U-I-R-A. Suíra. Porque você não está podendo fazer projeção no momento, né? E o Suíra faz o quê? Suíra é para desenvolver a clarividência. Para ver a distância, né? Você não precisa ir lá no planeta, você pode ver daqui lá. Entendi. Claro que tem que desenvolver um tanto, né? Mas é isso então, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula. Marcos ficou quietinho, Marcos. Só viajando nos outros mundos aí. Então é isso aí, gente. Deixa like, se inscreve no canal. Até a próxima aula.